com a gente, vai enviando um convite para os seus amigos, nos grupos. Nós vamos ir louvando a Deus com o hino. É a oportunidade dos irmãos irem entrando, conectando. Sejam bem-vindos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje, ao nosso estudo. E, como eu disse anteriormente, aproveite a oportunidade, convide algum amigo, compartilha. Hoje é dia de estudo bíblico. Você pode estar mandando para a gente através de mensagem, pode ser via WhatsApp ou pelos comentários da transmissão, a sua pergunta, o seu recadinho. Participe conosco. Amém? Vamos orar para que a gente possa dar início ao culto dessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, meu Pai. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de te adorar, de levar o teu nome. Deus, nós estamos aqui para oferecer ao Senhor o nosso culto, meu Pai. Deus, como nós já começamos dizendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. E, Pai, nós estamos rendidos diante do Senhor. Recebe a nossa adoração. Ser com cada um de nós, em cada lar, em cada igreja que se instalou, em cada casa, meu Pai. Deus, recebe a nossa adoração, porque juntos, mesmo à distância, nós estamos aqui para prestar o nosso louvor ao Senhor. Recebe, Pai, como aroma suave a tua narina, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E o nosso Deus soberano, eu gosto muito de falar que Ele nos relembra que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o mesmo hoje. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo hoje. O Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo hoje. Então não se preocupa, porque se for preciso e for a vontade dEle, Ele sopra nas nossas narinas e nos traz de volta à vida.
Então nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Adore a esse Deus vivo que reina para todo sempre. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Deus, desde a eternidade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Deus, desde a eternidade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Aleluia, Deus. Tu és um Deus soberano. Obrigada, Pai, porque um Deus soberano se importa conosco. E Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta o nosso pedido. Mas Ele só vai escutar se você clamar. Ele só vai abrir se você bater.
Ele só vai te atender se você buscar. Então busca, clame a Ele, porque não há nada impossível para o nosso Senhor. Ele só está à espera do nosso clamor, do nosso pedido, do nosso louvor. Vamos mover o coração do Senhor com a nossa adoração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Obrigada, Deus, porque não há outro igual ao Senhor. E nós nos rasgamos, ó Deus, nós nos despimos de nós. Nós não queremos olhar, Deus, para nós, para as nossas necessidades somente. Nós queremos Te adorar, meu Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é santo. Deus, nós faremos o que for preciso para ter a Tua glória novamente, meu Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se rasgue diante do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E
tua presença. Sê conosco, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar o Denis, que vai dar continuidade ao estudo. Quero reforçar que você que deseja participar conosco, envie sua pergunta, seu recadinho pelas nossas mídias, pelas nossas redes sociais. Participe conosco, é importante a sua interação no momento do estudo. Pode ser. Pois será que é o meu aqui? Dá uma olhadinha aí. Tá bom. Boa noite. Eu estou gostando de ver a Cirlei, diácona Cirlei. Ela colocou um papelzinho que falou: Cirlei, eu quero ficar perto desses meninos hoje. Ela marcou o chão aqui, está uma contra-regra caprichada aqui. Irmãos, boa noite, paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos, né? Como sempre, bem-vindos à casa de Deus, né? Que está aqui, está onde você está. Que Deus realmente esteja plenamente presente na sua vida em todo o tempo. E que não só neste momento, mas em todos os momentos da sua vida você possa resplandecer da vontade dEle. Amém? É uma alegria poder estar aqui, né? A gente tem tido o privilégio de estar vindo nesse templo, nesse lugar. Dá mais saudade dos irmãos ainda, né? A gente olha aqui para a igreja vazia e o coração da gente fica pequeno, né? Mas a gente sabe dos motivos, é todo um cuidado que deve ser tido mesmo. Né, você na sua casa tem também que ter os cuidados devidos aí. É temporário, Deus está no controle de tudo e no devido tempo todas as coisas voltarão ao seu normal. Amém? Eu queria orar nesse momento, a gente fazer uma pequena oração. Acalme seu coração aí, onde você está, que realmente você possa dar lugar, dar ouvidos à voz de Deus nesse instante. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, conecte sua mente a Deus, para que a gente possa ouvir dEle, né? Ter a sensibilidade espiritual neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem manifestado em nós, manifestado a nosso favor, tem demonstrado do Teu grande amor todos os dias. Nas grandes e nas pequenas coisas, podemos ver as misericórdias do Senhor nos alcançando. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus que perdoa pecados, o Senhor é Deus que endireita caminhos, o Senhor é Deus que dá nova oportunidade, o Senhor é Deus que transforma o homem. E que essa transformação possa atingir as nossas vidas a cada instante e que nós possamos caminhar, direcionar nossos sonhos, nossas vontades, todo o nosso ser, para cumprimento da vontade do Senhor em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus que neste momento Teu Espírito Santo venha estar à vontade, Pai, no coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo e de pessoas que possam nos ouvir depois, mas que o Senhor possa realmente falar aos corações neste instante, que a palavra do Senhor possa encontrar, Pai, um lugar seguro e de uma terra fértil para que possa produzir frutos e frutos em abundância que possam ser refletidos em atitudes nas nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos neste instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nosso último esquema, se você quiser participar, Camila está ali nos bastidores, ouvindo as suas perguntas, pode ser no chat. Se você quiser mandar também no Instagram, onde você achar mais fácil, que você possa se interagir conosco aí. Nesta noite é um estudo, vamos continuar onde paramos. Acredito que todos aí têm anotadinho, né? Você está pegando seu caderninho para buscar as últimas anotações da terça-feira passada. Então, que você possa estar continuando aí no tema que nós paramos. Estamos falando sobre os ensinamentos de Jesus. E o tema que estamos iniciando essa reflexão, essa meditação, é em Mateus 5, né, onde iniciou Jesus, aí, de acordo com o relato da passagem em Mateus, o Sermão do Monte, que foi logo depois da passagem junto com seus discípulos, início do seu ministério. Deixa eu só dar um toque para Camila. Vê se não está colocando o celular na frente da câmera. Confere lá. Pode não? Então tá bom. Porque a gente fez um teste e ficou aparecendo aí.
Então, irmãos, Jesus, ele, como a gente falou, né, vamos fazer um breve resumo do nosso último bate-papo aí. Jesus, ao iniciar seu ministério, ele, né, nos relatos de Mateus, ele primeiro foi batizado, foi tentado ao deserto, depois voltou e começou a recolher ou fazer contatos ali, ou montar o seu time, né, seus discípulos. E logo após começar a reunir esses discípulos, ele começou a manifestar muitos milagres no meio das pessoas. Então, lá na região da Galileia, na Síria, fez muita fama ali, porque grandes prodígios aconteciam na vida de Jesus, e isso atraía a atenção das pessoas. Então, Jesus, chamando a atenção de muita gente ficava seguindo Jesus. Onde Jesus estava, tinha verdadeiramente multidões, ou muitas pessoas que estavam ali atrás dele. Nem todos interessados no que ele ensinava, muitos interessados ou esperando algum benefício desse relacionamento com ele, né? Uma cura, alguma coisa que ele pudesse dar a eles. Mas nesse relato de Mateus 5, quando começa ali esse sermão, dito Sermão do Monte, que abrange Mateus 5, 6 e 7, né, os capítulos, uma coisa que chama a atenção, eu queria reler aqui com você, é que Jesus, ao começar falando com aquele povo, ele age assim. Mateus 5, no capítulo 1, diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou. Né? E ali, como se ele se assentasse, os discípulos aproximaram dele. Então, para repetir e que você fixe na sua mente, para você ouvir Jesus de uma forma mais profunda, aproxime-se dele. Esteja coladinho com Jesus, não perca ele de vista, não perca ele da sua proximidade, porque Jesus sempre quer nos ensinar. Sempre tem algo novo, mesmo nos textos mais lidos que você pode já ter lido na sua vida. Quando você se debruçar em cima da Bíblia e o Espírito Santo tiver liberdade, ele vai falar algo novo para você. Então, cola com Jesus. E uma coisa que a gente quer, só para poder fazer um nivelamento, né, um pano de fundo de novo aí, o que é interessante neste contexto desse início do Sermão do Monte é que Jesus direcionou o seu ensinamento, né, os primeiros ensinamentos ali, para um povo que já era crente, os crentes da época. Tinha muita gente ali seguindo Jesus, mas provavelmente em grande maioria seriam os judeus, que já tinham um doutrinamento sobre Deus, sobre os profetas, já tinham conhecimento sobre o que era aquela situação da vinda de Jesus, né? Ou eles esperavam um Messias. E Jesus, ao se relacionar com aquele povo, chama a atenção para muitas coisas que provavelmente são coisas que nós, na vida, no mundo atual, esperamos de uma forma equivocada de Deus. Então Jesus, ao começar a falar com aquele povo, o povo tinha uma ansiedade, uma expectativa de algo que viesse transformar a vida deles. Era um povo judeu que estava sendo subjugado por um povo romano, e provavelmente ali tinha todas as mazelas que temos hoje, né? Um governo que oprime, que cobra muito imposto, que a vida não é do jeito que eu queria, e aí as pessoas talvez estavam esperando ali um salvador, um momento em que as coisas transformassem de tal maneira que aí sim eu pudesse ser feliz. É quando tudo que tiver de ruim em volta de mim, um governo ruim, voltar a ser bom, quando as coisas não forem do jeito que eu não quero, quando eu tiver o carro que eu preciso, a casa que eu gostaria, quando todas essas coisas acontecerem, seremos felizes. E isso é o que alimenta a vida, o coração de muita gente, mesmo de crente, irmão. E as pessoas muitas vezes se relacionam com Deus na expectativa de que Deus dê essas respostas. A casa que ele quer, o carro que ele quer, a vida que ele gostaria. Agora, o que chama a atenção é que naquela época o povo esperava essas coisas também. Estava esperando ali um Salvador, um Messias que a profecia revelava, que viria para tirar aquele povo daquela opressão e dar um novo reino. Um reino diferente, onde Deus viesse governar aquele povo judeu e eles seriam tudo felizes. Mas Jesus começa exatamente nesse sermão falando daquilo que seria o caminho para atingir essa felicidade. É o que nós falamos na semana passada. E o que é interessante nessas bem-aventuranças ou nessas ações para ser bem-sucedidos ou ações para que você possa ser feliz, não são textos desconectados. Não é uma coisa que acontece, Jesus foi pensando e falando coisas. Ele, na verdade, tem toda uma estrutura direcionada pelo Espírito Santo para poder nos ensinar. E são coisas que têm a ver uma com a outra.
eu gosto de dizer que essas bem-aventuranças são o caminho para alcançar a felicidade. Talvez não do jeito da gente, mas é o caminho da felicidade. Então a gente leu, eu não vou ficar repetindo todos os detalhes que falamos. Você tem a oportunidade de voltar no último vídeo, né? No culto você não tem como voltar no culto, mas aqui você pode voltar da terça-feira passada e assistir lá. Mas a gente vai dar uma rapidinha aqui para chegar no ponto que a gente quer continuar. Então as bem-aventuranças, quando Jesus começa a fazer a pregação, o ensinamento, para aqueles, principalmente aqueles discípulos que se aproximaram dele ali no monte onde ele se assentou, ele começa falando primeiro sobre, eu vou ler com você, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, para ficar muito claro, humilde aqui está relacionado à pessoa que entende a condição que ele tem. E aí eu até escrevi, eu quero reler para você. Ó, o caminho da felicidade começa, né, a primeira dica de Jesus aí, com a desistência, o reconhecimento que eu tenho de que Deus não tem nenhuma dívida para comigo. Quando eu entendo que o Deus que eu vou servir, ele não tem nenhuma das coisas que ele precisa fazer para mim é em dívida do que eu esteja fazendo. Eu não tenho nada a oferecer para Deus que ele precisa, eu não tenho nada que eu faça para Deus como uma receita. Vou fazer assim, vou executar de tal maneira, e Deus vai ser obrigado a me dar aquilo que eu espero. Esquece isso. Esquece isso. Humilde de espírito, tem algumas traduções que diz pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua capacidade de insignificante para com esse Deus. Esse Deus, ele é tão soberano que na nossa imperfeição humana, ele nos amou nos dando aquilo que a gente nem merecia. E a gente, ao entender isso, tem que ser grato o suficiente para ter uma vida de compreensão. Eu sou tão pobre, eu tenho tão nada para oferecer para Deus, então o que eu espero desse Deus é somente dependência nele. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu consigo, só consigo e realizo porque obedeço e dependo desse Deus. Se não for assim, irmão, se não for esse o seu entendimento, você está muito fora da expectativa de que Deus é o Deus que vai te direcionar na vontade dele. Se você ainda não entendeu que a vontade de Deus é você ter dependência dele, o que você tem que fazer, o que você tem que viver, tem que vir dele. Se você conseguir chegar nesse nível de entendimento, isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada com Cristo. Eu anotei uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui. Humilde é aquele que se despoja de si mesmo e que não pensa em si além do que convém. É aquele que reconhece sua pequenez sem sentir-se diminuído ou menosprezado. Muito importante isso. A humildade relatada aqui, a humildade espiritual que está sendo dita, é uma questão do reconhecimento. É de você perceber que você é essa pessoa que não tem capacidade de nada, você sem Deus, você não pode nada, mas isso não te põe uma pessoa para baixo, depressiva, pobre coitado, né, como a gente usa essa expressão. Pelo contrário, você te coloca na condição de dependente de um Deus todo-poderoso. E quando Paulo diz, eu acho que é interessante, né, por isso que eu descrevi isso aqui, que não foi falado na terça-feira passada, quando Paulo diz que Jesus, né, lá em Filipenses 2,7, diz assim, ó, como aquele que se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo. Exemplo, né, podemos resumir todo o assunto nisso aí. Esvazie-se do que você é capaz, do que você pode, do que você é, e se coloque, se vista, se esteja na condição de servo de um Deus que te dá tudo, direciona tudo. Amém? Vamos para frente. O outro aí é bem-aventurados que choram. Irmão, vou ler aqui para a gente ser rápido também. O lamento pode ser gerado por arrependimento. Lá em Joel 2,13 tem uma passagem para relembrar isso aí. E o Espírito Santo nos mostra quem somos diante de Deus. Pecadores, necessitados de graça dele, da graça dele. Essa tristeza gera em nós e nos capacita a ter o conhecimento do arrependimento. Então, quando você realmente está na condição de entendimento daquilo que você é, de um homem imperfeito, característica humana de imperfeição, que vai te fazer errar mesmo você querendo acertar, mas esse desvio da rota, essa queda, quando você tenta acertar e erra, ela, ao acontecer na vida de cada um dos cristãos, ela precisa gerar em você
um profundo lamento, porque você reconhece que você não é nada, que você não pode nada. E aí, ao ver que você, ao tentar acertar, erra, evidentemente isso tem que gerar em você algo que vai te entristecer. Não de entristecer de você não querer mais prosseguir. Pelo contrário, você tem que renovar as tuas forças em Deus para continuar vencendo, caindo de novo e vencendo, mas não pode também gerar em você, cada vez que você peca ou erra, a condição de que isso está tudo certo, eu peco mesmo, Deus deixa para lá e tal, e você acaba lidando com o pecado de uma forma natural. Pelo contrário, a gente como ser humano vai errar, mesmo querendo acertar vai errar, mas a gente ao errar tem que se arrepender profundamente. Esse lamento, essa condição de choro, como a Bíblia está dizendo, é a condição em que você entende que você é imperfeito, mas quer fazer o melhor para Deus, e a cada vez que você errar, você se lamenta, se entristece, mas coloca-se diante de Deus na condição de receber consolo dele, que só ele pode dar esse consolo. Então, felizes são aqueles que choram, porque eles vão ser consolados. Deus pode te consolar. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é alguém que entendeu que a sua agressividade ou dureza não são armas válidas para avançar em nenhum dos seus projetos. Você, por você mesmo, não é capaz de nada, não é na sua força, não é na sua condição de querer realizar. Isso aí não te permite fazer. Talvez no meio dos homens a gente até possa fazer alguma coisa e conseguir algum avanço nas nossas conquistas, mas o sucesso, ser bem-sucedido, bem-aventurado, isso não depende da gente, não depende da nossa força. É importante entender que a mansidão não é facilmente adquirida. Criamos nossas grossas camadas de independência dentro de nós. E, para extraí-las do nosso coração, é necessária uma ação pontual do Espírito Santo de Deus, que vai fazer isso do nosso interior para fora. Então, irmão, é muito importante a gente entender, eu achei importante registrar isso. A gente, muitas vezes, principalmente nesse mundo que a gente vive atualmente, ele nos leva tão longe daquilo que Deus espera de submissão, de dependência dele, e a gente começa a buscar as coisas pelas nossas próprias capacidades, que isso vai gerando na gente umas cascas, umas fortalezas, e a gente passa a ficar pouco sensível à capacidade de ficar totalmente dependente em Deus. E olha que a gente, nessa condição de querer fazer por nós mesmos algumas coisas, nem sempre estamos fazendo de má fé. Não vou fazer porque não confio em Deus e tal. Não, pelo contrário, você confiando em Deus, querendo depositar as coisas neles, tem hora que a gente fala assim, não, Deus, deixa aqui comigo agora, que essa aqui eu já conheço, sei como é que faz, eu mesmo resolvo. Então, não caia nesta tentação. Esteja sempre, em todos os momentos da sua vida, se submetendo à direção de Deus. Não traga para você mesmo nenhuma condição de querer fazer ou de realizar. A promessa é de que os mansos herdarão a terra, pois a conquista da terra jamais poderá estar fundamentada em qualquer outro alicerce que não seja a dependência completa em Deus. Então, se você espera alcançar alguma coisa e acha que isso vai depender de alguma coisa de você, está errado. Você só vai alcançar algo se você realmente estiver alicerçado em Deus. Só Ele vai poder te ajudar a ser bem-sucedido nessa questão. Então, os mansos herdarão a terra. Mansos são aqueles que não são agressivos, né? Não buscam pelas suas próprias capacidades. Irmão, o último aqui que a gente parou, né? Nós paramos nesse ponto na semana passada. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aí eu quero voltar à pergunta para você refletir aí. Anota no cantinho da sua Bíblia, do seu caderno que você está aí acompanhando. Qual é o fato, qual é a situação, qual é o sonho que tem te dado fome e sede? O que tem no seu coração que você deseja tanto, que é isso que tem te alimentado a correr atrás? Quando a gente fala de fome e sede, a gente falou, né, sobre isso, eu quero falar rapidamente de novo, é a nossa necessidade mais básica como ser humano, é comer e beber. Né? Deixar de fazer essas coisas vai te enfraquecer e te levar à morte, se isso for feito por um período longo. Então, o mais básico da nossa existência é comer e beber. Então, quando fala fome, você tem que ter fome e sede, ao Jesus usar essa expressão, ele diz assim, olha,
o mais simples, o mais básico da sua vida que você deva buscar, né? E aí ele colocou essa questão que é importantíssima, é a justiça. É isso que tem que alimentar sua fome e sua sede. É isso que tem que fazer com que você esteja disposto a batalhar, a levantar todo dia, para que você ande num caminho de justiça e de retidão. E o versículo diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Um reino eterno não subsiste se não estiver alicerçado em retidão e justiça. Como cidadãos do reino desse mundo, no momento que temos vivido, nós temos tido a chance de exercer a justiça em nome de Deus e contribuir para o estabelecimento do reino dele aqui na terra, como é o reino dele lá no céu. Eu gosto de usar essa expressão e eu quero trazer isso de novo para você refletir aí. Irmão, quando você se encontrou com Jesus, e este encontro e reconhecimento do que Jesus fez para você, provocou em você um arrependimento da sua vida, do que você fazia, de como você estava vivendo, e você falou assim, não quero mais isso, agora eu quero viver conforme Deus quer. Quero viver conforme Jesus me ensinou a viver. Neste exato momento da sua vida, o céu chegou até você. Tem gente que ainda tem a ilusão de que está vivendo uma confusão nessa terra e vai viver as coisas maravilhosas quando ele chegar no céu. Então eu quero te explicar, irmão, que quando você entendeu o sacrifício de Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, se arrependeu, o céu veio até você. A partir daquele primeiro dia, logo após a sua conversão de vida, você já deveria viver como um cidadão do céu. Não espera chegar no céu para você fazer nada, não. Faça o que está sendo esperado de você lá no céu agora. Então, reino de Deus aqui na terra como é no céu, é você agora viver como você vai viver lá no céu. E as suas práticas, as suas atitudes, o seu comportamento com as pessoas precisa refletir o reino que você vive. Se você vive o reino de Deus, a justiça faz parte da sua vida, a mansidão faz parte da sua vida, o lamento pelo seu pecado você deve ter todos os dias. A busca pelo um espírito humilde, dependente de Deus, deve ser característica da sua vida. Se você não tem isso ainda forte em você, precisa buscar. Você só vai viver o reino dos céus, você só vai viver como um cidadão dos céus, quando as características desse Deus, desse rei, desse novo reino dos céus, fizer parte das suas características. Então tenha cuidado. Muitas vezes essa expectativa de que vai ser só assim ou assado quando chegar no céu, te limita a viver como um cidadão do céu agora. E você precisa fazer isso hoje. Você precisa viver o amor que Jesus ensinou, essa condição de viver para Deus acima de tudo e ao próximo como você gostaria que fosse feito a você todos os dias. Isso deve ser a prática diária das suas atitudes, na hora que você se relaciona com alguém, na hora que você toma uma decisão, na hora que você ensina um filho, na hora que você vende ou compra alguma coisa. Em todas as tuas relações, as virtudes de um filho de Deus devem ser vistas. Então tome cuidado com isso aí, não fique esperando chegar no céu, que o céu já chegou, você está dormindo ainda aí. Então, o reino de Deus só subsiste dessa forma, se ele tivesse firmado em justiça e retidão. Se você quer se candidatar a um instrumento de justiça, olha que legal isso aqui. Se você quer se candidatar a um instrumento de justiça, sua fome e sua sede é fazer a justiça conforme Deus. Em uma sociedade rodeada de trevas, vou fazer um parênteses aqui, você é doido, mas faz parte dessa nossa característica. Quem é a pessoa nesse mundo que, ao entender que o que Jesus espera de você é que você viva todos os dias, é o meu aqui, Camila, que você viva todos os dias morrendo a sua natureza para viver o que ele espera, não é explicado pela lógica, né? Quem é que gostaria de morrer, matar todas as suas vontades todos os dias para viver conforme um Deus espera e te direciona? Então isso é importante. Então, você viver como instrumento de justiça em uma sociedade rodeada de trevas é se posicionar como sal e luz. É obedecer ao mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. É encontrar-se com Jesus na vida do outro.
se você quer viver um relacionamento forte, intenso e próximo de Jesus, você vai conseguir encontrar isso de uma maneira muito prática quando você conseguir viver o amor pelas pessoas que vivem à volta de você. Então, vou repetir. Se você quiser viver um amor intenso, cotidiano e próximo de Jesus como Ele espera, isso só vai poder ser manifestado, ser experimentado, ser visto, se você viver um amor intenso, completo e dedicado ao próximo, às pessoas que são próximas a você, a pessoas com quem você está lidando todos os dias. Então, se você ainda não entendeu que é esta manifestação do amor que traz os traços, as características de um filho de Deus, você ainda precisa rever as suas coisas, rever as suas práticas para entender que essa é a vida que Deus espera. Então, a gente muitas vezes tem o hábito de ficar falando, amar ao próximo, viver com... Mas a gente tem que sair da esfera de falar, de dizer, de aconselhar e passar a ser prático nessas coisas. Se você não tem uma vida prática de demonstração desse amor, cuide-se de tê-la. Experimente fazer. Isso aí eu gosto de dizer que a gente muitas vezes é aqueles caras surfando lá, vê o Medina, o cara pega a prancha, pula na onda, dá um monte de pirueta, não sei o que, a onda, o mar querendo derrubar e o cara em cima. Aí você quer ver aquilo e fala assim, vou pegar uma prancha e vou fazer da mesma forma. Provavelmente você vai beber metade do mar antes de dar uma primeira pirueta, como ele faz lá. Mas é assim a nossa condição. A gente, como ser humano, é muito aflito, né? Você quer já receber alguma coisa, quer fazer igual o outro está fazendo. E quando Jesus fala sobre isso, né, demonstre o amor, demonstrar amor é você primeiro matar-se a você mesmo, as suas vontades, para depois fazer aquilo que é esperado que você faça pelo outro. Isso você não vai conseguir fazer dormir agora, você vai para sua casa aí, vai ficar nas suas coisas, dormir, amanhã você vai amanhecer o cara mais amante do próximo do mundo. Esquece isso, irmão. É você fazendo a primeira tentativa, aí na hora que você vai fazer alguma coisa para o próximo ali, você vai fazer mais para você do que para o próximo, você fala, puxa vida, não era isso que eu tinha que fazer. E da outra vez você corrige um pouquinho, da outra vez você corrige um pouquinho. A cada vez que você tiver a oportunidade de fazer, mais isso vai virar realidade na sua vida. Então, isso é gradativo. Você vai vivendo e aprendendo um pouquinho, no outro dia aprende um pouquinho. O que não pode é você ficar na condição de santo demais, de melhor que todo mundo, e nunca nem começar a fazer algo pelas pessoas, ou demonstrar o amor de Deus como Ele espera que você demonstre para as pessoas. Então, muito importante isso aí. Então, vamos para frente agora. Gastei o tempo todo só para falar do início, né? Mas vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, né? Porque não tem um povo, vou falar até mais pausadamente, não tem um povo para encontrar defeito tanto nos outros igual o crente. A gente é doutorado, é super formado, a razão, todas as coisas nós temos. Você olha para uma pessoa e fala, está tudo errado lá, está fazendo isso, está tudo errado. Isso a gente é bom demais. Só que o que Jesus nos ensina é tão longe disso que eu falo com você que está ao contrário. Quando você vê uma pessoa que mais precisa de amor, é este que mais deve ser amado. A pessoa que está mais errada é a que mais deve ser ajudada. Então, a gente, muitas vezes, ao querer exercer misericórdia, a gente tem exercido condenação. Nossos olhos veem, já processam um monte de coisa, aquele ali eu não vou chegar nem perto. Não, imagina um crente da minha igreja, meu irmão, me ver aqui do lado conversando com essa pessoa. Não. Então, nem vou chegar perto para ninguém me ver perto, porque esse aqui não vale nem a pena estar perto dele. Será que não é o contrário, irmão? Será que as pessoas falam assim, nossa, o irmão está ali com aquela pessoa, e se você, eu vou falar bem sinceramente para você sobre isso, se você tem uma vida, uma conduta que não é condenável, ninguém vai te julgar porque você está com outra pessoa que não é. Pelo contrário. Vão achar que aquela pessoa que não é e tem uma vida miserável está feliz porque chegou do lado de alguém que tem uma vida muito memorável, uma vida de exemplo.
Então a gente muitas vezes fica se preocupando de as pessoas me verem com uma pessoa e achar que eu sou daquele tipo, porque você não tem o cuidado de ter uma vida tão exemplar que não seja julgado por isso. Então a sua vida ela tem que demonstrar amor ao ponto das pessoas quererem ficar com você. Pensa Jesus. Por que você acha que pessoas, multidões seguiam Jesus? E olha que Jesus assentava com pecadores, podendo falar assim, aquele ali é um miserável pecador lá no meio dos outros. Até uns falavam, né? Talvez era da mesma igreja. Mas aquele que conhece Jesus mesmo, sabia que ele estava ali no meio fazendo a diferença. Ele não era um daqueles, ele era um para mudar aqueles. E a gente muitas vezes tem vivido isso. A gente tem vivido uma vida muito de cuidados demais e distanciando nossas práticas daquilo que Deus espera que você faça. Cuidado com isso. Talvez a maior contradição do nosso mundo religioso, do meio atual, é a incapacidade de lidar com o erro do outro. Temos a facilidade de o acusar e julgar rapidamente. Exercer misericórdia é uma atitude inteligente de alguém que entendeu que a estrutura humana é frágil. Irmão, ninguém vai errar mais do que o ser humano. O ser humano é um ser que é capaz de errar. Só para você ter uma ideia, as pessoas que mais te frustram, que mais te atingem, são aquelas que estão mais perto de você, que você mais ama, que você mais... Quando você mais muito, qualquer erro que aquela pessoa faz, te derruba completamente. Nossa, aquela pessoa não podia ter feito isso comigo, irmão. Aquela pessoa é humana e pode fazer tudo que você pensa que ela não pode fazer, porque é humana. Camila comentou. Diga aí, Cacá. O pastor Manuel colocou assim, Jesus disse, misericórdia quero e não holocausto. Muitos se sacrificando em vão, jejum, monte, madrugada. Se não houver misericórdia, não adianta. Não é isso? É isso mesmo. Misericórdia é aquilo que deve ser uma característica nossa, né? Nós devemos... as outras práticas da nossa vida, que fazem parte de uma vida cristã, elas não podem deixar de lado ou nos colocar na condição de achar porque fazemos tais coisas somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém, irmão. Pelo contrário, é porque a gente é igual ao outro que a gente tem que amá-lo de tal forma de perdoar os erros dele, de ter misericórdia da vida dele, como Deus teve. Deus enviou o Filho único dele para aqueles que não mereciam nada. Pelo contrário, só para poder abrir um parênteses e ficar entendido. Você merecia algo sim, você merecia a morte, que você era pecador, você era todo atrapalhado, e mesmo merecendo isso, Deus te deu o oposto, né? Ele te deu a salvação através do Filho dele que morreu no seu lugar. Abre os olhos aí. Quando nossa falha é colocada em perspectiva, com o que somos chamados para fazer, que é perdoar, entendemos finalmente que a única resposta adequada que temos é retribuir com misericórdia. O que eu anotei aqui? Irmão, quando você entender o que Jesus fez por você na cruz, o que Deus fez ao enviar o Filho dele para poder morrer no seu lugar, quando você entender o que significa isso, você não vai poder fazer ou pensar ou querer nada além do que fazer o mesmo pelas outras pessoas. Se você ainda não está nessa condição, se o seu entendimento ainda não chegou a este nível, de que você entenda que o que Deus espera que você faça, que você viva, é aquilo que Ele fez pelas outras pessoas, Ele veio e deu o Filho dele para morrer por todos, Ele espera que você morra pelas outras pessoas. Morra naquele momento em que você, muitas vezes, buscando seus próprios interesses, deixa as pessoas de lado, buscando suas próprias vontades, você se julga melhor que os outros. Mate isso em você. Morra as suas condições de desejos e anseios próprios, humanos, e viva a misericórdia pelo outro. Viva em função de fazer as outras pessoas reconhecerem a Deus. Isso que Deus espera de você. Não viva enganado, não. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, esse limpo de coração, eu gosto de entender essa palavra puros, né, limpos de coração, da seguinte forma: ninguém é puro de coração em sua plenitude. A Bíblia diz que não há ninguém que não faça o bem e nunca peque. Quando a gente entende esse limpo, esse puro de coração, eu gosto de entender da seguinte forma e queria compartilhar com você.
O sentido de puro nesse texto quer dizer um coração inteiro, sem espaço para outra coisa. Aquela pessoa que está com o coração totalmente dedicado a Deus. Feliz é a pessoa que colocou em Deus, ou Deus, como o único centro de interesse no seu coração e na sua vontade. Então, quando você está com o coração puro, completo, inteiro, dedicado a Deus, estas pessoas verão a Deus. E olha que interessante, o nosso desafio diário é perseguir esta pureza, essa inteireza de coração a Deus. Buscar viver uma vida em que possamos eliminar as máscaras. Ninguém vive com máscara, né, irmão? As superficialidades, né, aquelas relações só por cima, ninguém está aprofundado, ninguém quer saber da vida do outro. Permitindo que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Um coração puro determinará o quanto de Deus seremos capazes de ver. Quanto você está vendo a Deus, irmão? Porque só os puros de coração vão ver a Deus. Ou você não está vendo a Deus? Deus, ele quer se manifestar na sua vida em todos os momentos. A diferença está o quanto você permite ele fazer isso. Se você está permitindo pouco, Deus está se manifestando pouco em você, na sua vida, nas suas atitudes. Se você deixar mais, Deus vai se manifestar mais na sua vida, nos seus comportamentos, nos seus relacionamentos. Então, permita, entregue-se, tenha um coração totalmente deixado para Ele. Porque se isso um dia acontecer, toda a sua atitude, todas as suas práticas, todas as suas relações vão manifestar a Deus, as virtudes de Deus. Então tenha um coração inteiro, totalmente dedicado a Deus. Se o interesse é Deus no nosso coração, e a gente o busca, aprende dele na Bíblia, cada vez mais a vontade dele vai ser manifesta em nós. Então que isso seja uma verdade na sua vida. Tenha um coração em sintonia com Deus, que você vai ver Deus olho no olho. O outro, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmão, como a gente vive um mundo que ninguém quer pacificar nada? As conversas ásperas, as brigas, as contendas, elas já invadiram as casas. Não estão só nas ruas. É pai falando agressivamente com o filho, filha falando agressivamente com o pai, as relações. Quando alguém invade a minha privacidade, as minhas coisas, eu viro um bicho. E aí, o que eu menos busco é pacificar alguma coisa. Eu quero arrancar a cabeça de alguém. E isso a gente está falando de gente que é crente, irmão. É aquele que quer ver Deus. É aquele que quer buscar o caminho da felicidade. Mas na hora que seu lado humano dá uma beiradinha, não pisa no meu calo não, porque você vai ver a vingança de Deus na sua vida. Quando nós buscamos a felicidade pelos nossos próprios interesses e valores, fazemos isso de uma forma onde a nossa força, e muitas vezes é realização através de ferro e fogo. Eu só vou conseguir aquilo que eu quero, independente de quem esteja na minha frente, o que vai estar para poder me impedir. O que menos somos é pacificadores. A nossa vida cristã, a vida dos cristãos mundialmente dizendo, é uma história cheia de exemplos onde nós perseguimos, apontamos e fizemos muitas coisas ruins em nome de Deus. E aí, irmãos, eu até usei esse texto aqui, né? Vou comentar o que eu escrevi, que é só para você refletir. Quantos de nós não achamos que somos melhores do que as outras pessoas em outras religiões? Ou outras pessoas em outras condições sociais? E aí eu estou dizendo as pessoas, porque eu não estou falando que a religião X ou Y é melhor, os cristãos são melhores que os muçulmanos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo das pessoas que estão lá nas práticas do islamismo, nós que estamos na prática do cristianismo e assim por diante, ou nós que estamos na sociedade de uma tal forma, sobre tais valores, e tem aquelas pessoas, eu até coloquei esse termo aqui, que eu acho que é bem característico, né? As pessoas que estão lá naquele grupo dos LGBTs e tal, quantas vezes a gente, ao olhar para esses grupos, ou para essas pessoas que não pensam como nós,
o que menos quer é ter paz com essas pessoas. Ao encontrar, você quer já pegar aquela pessoa e falar, você está tudo errado, seu lugar é aqui. Deixa eu te mostrar o que você está fazendo de errado. E isso não é uma questão de pacificação. Pelo contrário, é uma questão de conflito. Então, eu coloquei aqui 2 pontos que é importante você pensar. Em primeiro lugar, um pacificador coloca as pessoas em paz com Deus. Ele é um evangelista. Irmão, olha só, dificilmente, ao você abordar uma pessoa e condenar os erros dela, você vai fazer aquela pessoa ir para Deus. Dificilmente. Evidente que ela tem os erros, e os erros têm que ser ensinados que ela está errando, e ela tem que reconhecer aqueles erros e se arrepender deles. Ela tem que fazer isso. Não é você ir lá enfiar na cabeça dela de uma forma agressiva. Porque o nosso papel é falar o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, antes de tudo, ele é pautado por amor, por misericórdia. A gente acabou de falar sobre isso. Ao manifestar essas coisas, o Espírito de Deus tem a capacidade de entrar na vida da pessoa e fazer a obra que ele tem que fazer. Porque o nosso papel é só evangelizar as pessoas ou levar a mensagem que Jesus nos ensinou. Então, muito cuidado, porque a forma como você tem vivido e feito as coisas que você acha que estão corretas, né? Não estou falando que ninguém está querendo fazer nada errado, pode estar distanciando as pessoas de Deus, ao invés de pacificarem ela com Deus. E o outro, em segundo lugar, um pacificador, ele tem que colocar as pessoas em paz umas com as outras. Quantas pessoas... É igual o time de futebol, meu irmão. Um é do Atlético, do Flamengo, sei lá, nem sei todos os times aí, eu sou meio bom nessas coisas. Um é de algum time e outro do outro. Já existe uma rixa natural, né? Mesmo que seja nas brincadeiras, enfim, tem gente que não leva tão na brincadeira assim. Mas isso não para por aí. Quantas pessoas fazem rixa entre igreja, que a minha igreja, vou falar só de crente, hein? A igreja tal é melhor que a do outro, que ali é heresia, que ali o fulano é assim, que o fulano é assado, e começa a destacar. E aí, ao invés de gerar pacificação entre as pessoas, a gente gera, sabe o quê? Muro. A gente gera conflito, a gente gera contenda. Está longe do que Deus quer. E olha que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Se você quiser ser reconhecido como filho de Deus, você deve levar as pessoas a ter paz com Ele e principalmente ter paz umas com as outras. A sua vida tem que ser uma vida que as pessoas queiram estar perto, que as suas palavras edifiquem vidas, ao contrário de gerar conflitos, de gerar distâncias, de gerar problemas. Cuidado como você tem se comportado nesse sentido. Muito cuidado. Eu até escrevi aqui uma coisa que eu achei interessante. As pessoas que buscam pacificação, pense assim, quem é desobediente é filho da desobediência, ele tem os traços da desobediência. Se uma pessoa é filho de Deus, como está falando aqui, ele precisa ter os traços de Deus. Você não vai se chamar de filho de Deus se você não tiver características que se assemelhem a ele. Então, uma delas é pacificador, tenha cuidado aí. E aqui, para a gente encerrar essa parte das bem-aventuranças, eu acho ótimo esse encerramento. Jesus é uma aula, como diz o nosso irmão, é uma aula. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. E aí você pensa, Jesus pirou provavelmente, porque ele vem falando aqui um trem que eu tenho, um tanto de dificuldade que eu tenho que fazer. Tem que ser, né, coração, com um espírito humilde, chorar pelos meus lamentos lá, dos meus arrependimentos, ser pacificador, ser manso, e aí vai, fazendo um monte de coisa para você ser característica desse caminho de felicidade. Aí, para encerrar o negócio, né, cereja do bolo, Jesus vem e fala assim, ó, agora você tem que ser feliz mesmo, é porque eles vão te perseguir, eles vão falar mal contra você, vai falar mentira, vai te deixar totalmente para baixo. Quando você chegar nesse ponto, você alcançou a felicidade. Então, irmão, uma coisa que é muito importante, eu acho que esses momentos que a gente está vivendo, nada melhor do que refletir nesse sentido.
nós humanos temos a ingrata condição de querer saber os porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Por que a sociedade está fazendo isso? Por que apareceu os coronavírus? E, na verdade, irmão, você, quando estiver num momento de perseguição, num momento de prova, num momento de luta, não pergunta os porquê, não. Pergunta os para quê. Para que Deus está me permitindo isso? Por que Deus está trazendo esse processo na minha vida? O que Ele quer ensinar para mim nesse sentido? Se você tem um Deus que você depende completamente, olha lá os passos, eu dependo completamente de Deus. As minhas atitudes, as minhas falas, as minhas decisões são direcionadas por esse Deus. Ou seja, a consequência de tudo está sob a direção de Deus. Então, se você tem essa prática de vida, Deus está no controle de todas as coisas são acometidas na sua vida pelo controle dele. Então, o porquê é porque Deus deixou, porque Deus quer, porque Deus permitiu. Agora, ele só deixou essa condição porque algo tem que ser transformado em você. E eu tenho uma analogia aqui para você entender como é que é massa isso, que está falando muito bem como Jesus falou aqui sobre essa questão. Olha só, pega um bombeiro. Bombeiro é aquele cara que estuda, se prepara, fica lá no quartel aprendendo a lidar com todo tipo de problema, apaga fogo, salva gente no rio e aprende um monte de coisa. Então, o cara está preparado. E outra coisa, hein? Além de aprender, ele treina todos os dias da vida dele para estar bom quando for preciso ele fazer alguma coisa. Agora pensa, quando acontece um trem mais ruim na sua casa, uma catástrofe, quem que você chama? Chama o bombeiro. Tem fogo pegando na casa aqui, deu desmoronamento lá de uma barragem, você vai chamar bombeiro, porque o cara é preparado para lidar com desgraça. Não é assim? Ele estudou para aquilo, ele se capacitou para aquilo, ele treina todos os dias para aquilo. Agora pensa você está caminhando com Deus, está aprendendo a amar os outros, está aprendendo a ter misericórdia, está aprendendo a ser manso, está aprendendo a ter paciência, está aprendendo a ter o seu espírito humilde, está aprendendo todas essas características de um filho de Deus. Todo dia você treina isso. O que Deus vai te permitir fazer? Vai te permitir viver os momentos que todo mundo precisa de alguém desse jeito. Se você é uma pessoa que está sendo treinado para lidar com as coisas difíceis da vida, o que vai ter na sua vida, meu irmão? Coisa difícil, né? Você quer estar preparado para isso? É isso que Deus está fazendo. Ele está te capacitando a enfrentar aquelas condições bem ruins mesmo. Porque quando for necessário, você vai estar apto a ajudar outro, ou vai estar apto a passar por um problema que outro que não estaria apto poderia passar. Então, muitas vezes a gente está condenando, né? Eu gosto de usar esse termo, né? Condenando Deus por coisas na nossa vida. Pelo contrário, Deus está te permitindo viver para você ser melhor ainda. E aí, essa passagem ela encerra falando, né, Jesus falando na parte das bem-aventuranças, dos bem-sucedidos, daqueles que serão felizes quando você for perseguido em nome dele. Sabe por quê? Porque quando chegar nesse ponto, você está refletindo tanto as características de Deus que você vai ser perseguido como Jesus foi perseguido. E que isso seja uma alegria no seu coração por você se caracterizar tão como um filho de Deus que esse mundo não vai estar feliz com você, porque você não faz parte dele, você não tem as características do mundo, você é uma pessoa que incomoda o mundo. Que então você possa entender isso. O caminho proposto por Jesus na felicidade não é para resolver todas as situações em volta de você. O caminho proposto por Jesus para ter felicidade é para resolver tudo dentro de você. Para que quando isso dentro de você estiver bem resolvido, você com Deus, você com as pessoas, você possa emanar felicidade para as pessoas. E não a necessidade de ter as coisas felizes em volta para você ser feliz por dentro. Olha lá, Camila, mais uma participação aí. O irmão Nágio, ele colocou amém. Pode chamar o bombeiro, pode me chamar, irmão, conta comigo. Pois é, o Naguinho está preparado aí, ó. Quando tiver problema em casa... E o Edinho colocou, Deus está no controle de tudo. Amém, amém.
Irmão, então alegre-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, daqueles que estão sendo perseguidos ou que podem estar tão parecidos com Deus que o mundo não te recebe da mesma forma. Bem, a gente tem aqui te falar de sal, de luz, de todas as coisas, né, que continuam nos textos aí, mas vamos deixar isso para um próximo momento, que você realmente possa refletir nessas questões. Irmão, vida com Deus é muito sério. Se ela não conseguiu ainda, né, essa prática que você tem na sua vida de leitura de Bíblia, de oração, de frequência de culto, se essa prática de vida não está transformando a sua vida, busque melhor essas coisas, porque você tem que ser transformado. E essa transformação ela tem que ser percebida pelas pessoas. O seu relacionamento com o mundo ele tem que transbordar das características de Deus, das características de Jesus. Porque se isso não for realidade na sua vida, você ainda tem que sair de um patamar e ir para outro. Deus espera que os filhos dele comportem-se nessa terra como Jesus se comportou. E que isso realmente seja o alvo, a sua fome, a sua sede todos os dias. Buscar essa justiça do reino de Deus no mundo que é tão perseguido hoje pela maldade, pela agressividade, pelas coisas que a gente falou aqui. Eu queria orar com você nesse momento, para a gente estar encerrando essa passagem do nosso estudo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Ó Pai, a Tua palavra é de tão simples entendimento, Deus, mas é de tão difícil vivência, de tão difícil prática, que Teu Espírito Santo, que nos consola, que vive conosco, que mora em nossos corações, possa nos ajudar em todos os momentos que precisamos, tanto de morrer nas Suas vontades, como também de viver a Tua vontade. Nós sabemos das nossas capacidades e imperfeições, das nossas limitações, o Senhor também sabe, e mesmo assim nos ama e nos escolhe, nos capacita, nos ajuda. Então que essas palavras lidas aqui, esse texto aprendido aqui, essa meditação que fizemos na palavra do Senhor, elas possam transformar nossos comportamentos. Que a gente possa lidar com as pessoas com misericórdia, com mansidão, ser pacificador para com as pessoas também. E que todas essas coisas que nós lemos aqui, que o Senhor possa fazê-las vivas em nós, em todos os momentos da nossa vida. Te pedimos as Tuas bênçãos, cremos num Deus que está no controle de todas as coisas, que dependemos dEle. Cremos no Senhor porque dependemos do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra lida e aprendida aqui hoje, e que o Senhor continue se manifestando em nosso meio, em todo o tempo, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga lá, Camila. O Rômulo colocou aqui: precisamos ler mais, jejuar mais, orar para estarmos preparados contra as armadilhas do diabo. Isso tudo, Deus está conosco para nos livrar. Deus é grande e o amor dele é misericordioso para as nossas vidas. O Amém. Flávio colocou uma mãozinha de oração e o irmão Wellington, amém. Um estudo abençoado. Amém. Você Graças quer dar um recadinho aqui? Vou. Melhor. Graças a Deus, muitos irmãos nos acompanharam e realmente os nossos estudos, os nossos cultos têm sido abençoados. Nós temos sido edificados. Assim como o Denis disse, o manual a gente já tem. Só não é fácil viver, mas Jesus todo dia está lá nos lembrando como é ser cristão. E que nós possamos, cada dia, exercitar. Que, como o Denis disse, não é porque eu descobri como tem que ser que da noite para o dia eu vou ser. Todo dia eu tenho que ir lá, matar a minha vontade e viver para Deus. Um estudo realmente muito edificante. Na quinta-feira nós vamos ter um culto e vai estar conosco o pastor Manuel, ele que vai ser o preletor. Então já se programe às 7h30 no Facebook ou no Instagram, vamos ter o nosso culto. Amém? E você que precisar de alguma coisa, você pode estar enviando para mim uma mensagem. Hoje mais cedo eu publiquei que as redes sociais da igreja, através das redes sociais da igreja, nós vamos divulgar o trabalho de cada irmão. Então, se você presta algum serviço, se você vende alguma coisa, nos procure, me manda pelo WhatsApp o que você faz, o que você vende, que a gente vai estar publicando nesse período para divulgar. Muitos irmãos precisam de alguma coisa e não sabem aonde está, a quem recorrer. E às vezes dentro do nosso ministério, muitas vezes dentro do nosso próprio ministério, nós temos as pessoas que vão nos ajudar, vão nos socorrer nesse sentido. Então, se você quer que a gente divulgue o seu trabalho, o seu produto,
pode me enviar pelo WhatsApp, que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. E mais uma vez eu quero agradecer a cada um que tem nos acompanhado, cada um que tem nos ajudado a fazer os cultos, as transmissões. Tem sido bênção. Eu falo isso nos grupos ou com quem a gente tem oportunidade de conversar. Não é fácil chegar aqui na igreja e estar vazio. Não, dói o coração. Dói, às vezes eu vou na casa de algum irmão até a porta para fazer alguma coisa e é muito ruim não poder abraçar, não poder entrar, não poder estender as mãos. Mas é necessário. E eu creio que Deus está cuidando de tudo e em breve isso vai passar. Amém? Então vamos, para não perder o hábito, orar para encerrar. E quinta-feira a gente tem mais um culto. Amém? Deus santo e poderoso, mais uma vez nós estamos na tua presença, meu Pai, para te agradecer. Te agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo teu ensinamento, pela tua palavra. Deus, obrigado pelo teu consolo, pelo teu conforto, ó Deus, pelo aprendizado. Meu Deus, continue cuidando de tudo, as nossas vidas, a nossa família, os nossos anseios, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, porque nós queremos começar e terminar com o Senhor e pelo Senhor. Nos dê uma noite de descanso, ó Deus, na Tua presença, que nós possamos dormir o sono dos justos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos.